1 Pedro capítulo 4, no versículo 7, diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, e bem nas vossas orações. Eu gosto também dessa tradução. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Preste atenção. Pedro está escrevendo para o seu público e ele faz a eles uma revelação e depois dá uma advertência. Ele diz assim: pessoal, ele quer chamar a atenção deles. É chegado o fim de todas as coisas. O fim de todas as coisas está próximo. Diante disso, sede sóbrios, vigiem, estejam alertas e vigiem a oração. Então, assim, não vou expor esse texto, mas a ideia é que diante das coisas que estamos vivendo, dos dias que estamos passando, precisamos adotar posturas. Não dá mais para empurrar o cristianismo com a barriga. O texto está aqui. Ele está falando o que, Pedro? Vocês não estão vendo? Vocês não estão vendo a pandemia matando o mundo? Vocês não estão vendo desemprego, suicídio, depressão? Vocês não estão vendo tudo quanto é sorte de pecado? É o fim. Ai, o que tem? E vocês estão cochilando. Sejam sóbrios. A ideia é o quê? O bêbado, o ébrio, o que ele fez? Ele é tonto, ele não tem discernimento, ele cochila. Ele diz assim: recuperem a sobriedade, acordem, tomem uma postura, uma atitude. Elias chegou lá em Judá e diz assim: por que vocês cochiam dois pensamentos? Se Deus é Baal, segue Baal. Se é Deus, segue Deus. Vocês não vão dizer que eu não avisei. Olha esse texto. Você não precisa de muito, já é próximo o fim de todas as coisas. Vigiai. Vigiai. E o que é os conselhos aqui? Primeiro, compromisso e responsabilidade com a igreja local. 2022 é dia disso, é ano disso. Chega de passear na igreja, de só vir domingo, gente. Olha Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, frequentar a igreja, frequentar os cultos. Como é costume de alguns, o escritor de Hebreus estava bravo. Antes façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Se o fim está próximo, o que o escritor aconselha? Vai para a igreja. Olha lá, o ajuntamento público do povo de Deus é um dos meios apontados pelo próprio Deus para nos edificar, santificar, guiar e nos guardar. Chamamos isso de um meio de graça, o autor desconhecido. É tempo de assumir responsabilidade com a igreja local. Assumir responsabilidade com o corpo de Cristo. Frequentar cultos não é opção, é uma obrigação. Não deixemos de congregar, se envolva com a igreja local, se envolva com os cultos, reunião de oração quarta, culto da comunhão sábado à noite, escola dominical domingo de manhã e o culto da família, culto de celebração domingo à noite. Se envolva, isso aqui não é uma comunidade católica. Isso aqui é a comunidade dos santos, dos remidos, somos membros uns dos outros. Se envolva com a igreja local. Você quer ter sucesso nessa vida caída? Vá para a igreja. Segundo, dentro do compromisso e responsabilidade com a igreja local, as reuniões de oração. A espiritualidade de uma igreja é medida pelo quanto ela ora. Eu já disse isso. Nós temos a reunião matutina, a comunitária e as vigílias. Reunião matutina, de segunda a sexta, das 6 às 9, a igreja está aberta, começando ali amanhã. Está aberto o templo aqui. De 6 da manhã às 9, 3 horas, fica aberto, de segunda a sexta.
para aquele que quer vir ter o seu momento particular. A oração comunitária, quartas-feiras, às 19h30, a igreja tem que se reunir para junta, orar, apresentar os seus pedidos ao Senhor. E de 15 em 15 dias, como a de quarta também, temos nas sextas-feiras, às 10h30 da noite, a vigília de oração. Olha só o que Samuel falou, 1 Samuel 12, 19, 23. E longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Samuel considerava um pecado deixar de orar. Ezequiel 22, 30 e 31. Busquei dentre eles um homem que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Nós não estamos nos colocando na brecha, meu irmão. Meu irmão, você precisa de uma vida ativa de oração. Frequente essas reuniões. Elas são as mais importantes da igreja, meu irmão. Uma igreja que não ora está morrendo. Uma igreja que não ora está morta. Uma igreja que não ora não alcança seus alvos. Não progride, não cresce, não se expande, não se santifica. Está à beira do colapso. Essas reuniões têm que ser frequentadas, você pode alternar. Eu sei da dificuldade da agenda, da gasolina, eu sei. Você não precisa ficar enfurnado na igreja o dia inteiro, eu não estou dizendo isso. O problema é quando você não vem em nenhuma. Nós estamos vendo guerra de principados e potestades. O reino do maligno está se erguendo nessa terra. O anticristo está vindo. E a igreja está com a cara na Netflix. A igreja está engordando. A igreja está sonolenta e carnal. Não tem jeito. Essas medidas, esses métodos não mudaram com o decorrer do tempo. Se você quer algo de Deus, tem que passar de joelhos. Gastar tempo de joelhos. Aí fica a igreja parecendo ser pronto-socorro. Só atendendo esses casos trágicos. Aquela loucura. É claro, não domina o beabá da fé. Não tem vida de oração. Aí fica só aquele monte de curativo. E fecha buraco dali, resolve o problema. Só bomba, bomba. Se dominasse uma vida de oração, 70% dos problemas estavam resolvidos no quarto da tua casa. Frequente as reuniões. Quarta agora tem. Por que você não chega 40 minutos antes? Por que não falta lugar aqui? Por que não é disputado aqui nos cotovelos a reunião de oração? Porque orar dói. Porque orar requer esforço, sacrifício. Oh, meu irmão, vem orar. Contribuição. Tudo aqui dentro do compromisso, responsabilidade com a igreja local. Primeira, frequência nos cultos. Segundo, nas reuniões de oração. Terceira, contribuição. Olha o que Jesus diz: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O debate era a respeito de tributo. Jesus vai dizer assim: ande em dia com o Estado. Aqui já dá uma pregação. Tem que tirar nota? Tira a nota. Tem que pagar imposto? Paga imposto. Dá a César o que é de César. Não deva ao Estado. Mas dê a Deus o que é de Deus também. Dê a Deus o que é de Deus. Tributo, honra, obediência e, óbvio, o investimento no reino. Os Estados Unidos da América gasta mais com chiclete, goma de mascar, do que com missões. Isso é uma vergonha. Nós gastamos mais com lanche, com pizza, do que com contribuição na casa do Senhor. 2 Coríntios 9, 7, cada um contribui segundo tiver proposto o coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Será que não é o ano de você se comprometer em ser fiel nas suas contribuições? Em ser fiel, em congregar, em não faltar mais de cultos, em ser fiel na reunião de oração, em ser fiel na sua contribuição. Irmão, isso vai ser pesado. Como é que a gente combate o reino do maligno? É um reino organizado, são alianças fiéis. Vai ver, vai estudar um estilo vai estudar um tipo de partido político, para você ver.
que não convém mencionar. Vai ver como eles são leais à causa, como eles são fiéis, como eles são unidos para promover seu sistema de governo perverso, corrupto, maligno. Jesus disse: os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Você vê essas seitas, essas redes, essas seitas secretas são organizadas ao reino de Deus. Se propõe a ser fiel, se propõe a ser constante, contribua. É uma ordem bíblica. O reino de Deus precisa ser mantido, e ele é mantido pelos próprios fiéis. Pela contribuição que as missões se expandem, que a igreja é mantida. Pelas contribuições que o evangelho é propagado. É uma das formas. E você precisa ser fiel nessa área. Como é que está? Você sabe o quanto a nossa igreja é discreta quanto a isso? Você não tem aqui o balanço de quem dá, quanto dá, quando dá e como dá. Só que Deus tem o balanço. Só que Deus, que julga foro íntimo, está com todo o relatório de todos os seus anos. E é Ele quem você deve contas. Não seria justo honrá-lo? Uma igreja que alimenta vocês biblicamente, que promove tudo quanto é sorte de coisas das mais elevadas espiritualmente, biblicamente, teologicamente. Pense nisso, irmão. Harmonia. Outro princípio para ensinar para os irmãos. 1 Coríntios 1, 10, 11. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. O que Paulo está aqui admoestando a igreja de Corinto? Para ter unidade na igreja. Irmão, a igreja só vai vencer essas potências infernais, só vai vencer os poderes do diabo, só vai avançar nessa sociedade poderosa se ela for unida. Harmonia, irmãos sintonizados com a igreja. Os irmãos congregam aqui e não sabem o que se passa na igreja. Andar em sintonia, em harmonia com o púlpito, com as doutrinas, com a comunidade. Ser um corpo sólido, coeso, unido, harmônico. É assim. Você já estudou o soldado romano, o Império Romano, que foi uma das maiores potências que esse mundo já viu? A sintonia, eles eram tão sincronizados, aquele exército, que eles não perdiam para ninguém. Os movimentos, quando se uniam os blocos, os pelotões de soldados, eles devastavam tudo que vinha pela frente. E ninguém os derrotava por causa da harmonia, da sintonia. Segundo, unidade. Temos que caminhar para o mesmo lado. Temos que ter a mesma visão, o mesmo foco. Temos que estar unidos. Um reino dividido contra si mesmo não subsistirá, disse Jesus. Uma casa dividida não prosperará. Não pode haver facções, divisões, picuinhas, fofocas. Isso não pode haver. Nós estamos no mesmo barco, no mesmo reino, lutando a mesma luta, servindo o mesmo Deus, tendo o mesmo rumo, o mesmo caminho, o mesmo alvo, irmãos. A ideia para 2022 é isso, compromisso. Você precisa ter compromisso com a igreja local, compromisso com o culto, compromisso com as coisas que Deus está fazendo aqui. Segundo, submissão. Paulo fala, o escritor de Hebreus, exortai-vos uns aos outros. Se você vê um irmão pecando, vai e repreende-o. A Bíblia fala assim, para vocês, em Hebreus capítulo 10, capítulo 17, para obedecer os vossos pastores, porque velam pelas vossas almas. Submissão mútua. Existem cargos na igreja, existem ofícios, a pastores, a presbíteros, a diáconos, a irmãos idôneos. Se submetam a um conselho,
há uma advertência, há uma disciplina. Tem que haver isso, irmão. Sejam sujeitos. Um irmão mais velho falou com você, baixa a cabeça. Alguém te chamou a atenção pela sua vestimenta, pelo seu testemunho indevido, ou por alguma coisa. A sua postura não pode ser belicosa, não pode ser de confrontar. Submete. Comunicação. Deixa a liderança ciente. O que é comunicação? A gente não sabe nada da sua vida. Vai ficar 10 dias fora, vai lá no Paraná, comunica um irmão ou um oficial, pastor, esteja orando por mim, estarei 10 dias fora. Claro que você não vai ficar contando cada detalhe da sua vida, isso não é problema nosso, é coisa de neopentecostal. Mas estou dizendo de ter comunicação, uma espécie de comunicação. Você está envolvido em uma coisa importante, ou numa decisão importante, ou vai se ausentar, comunica a igreja para a igreja saber da sua vida, onde está, o que está fazendo, o que aconteceu, o que está sofrendo, o que está tratando. É assim que uma igreja saudável caminha. E Paulo vai dizer isso, rogo-vos, irmãos, que digais a mesma coisa, falem a mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, tenham o mesmo pensamento, irmãos, estejam sintonizados, estejam na mesma sintonia, na mesma frequência, que sejam unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Agora, isso é só possível se você estiver presente, se você participar, se você ter comunhão, se você se envolver com a comunidade, com as atividades, com os cultos, com os irmãos. Você precisa disso. Precisa ter harmonia. Lealdade ministerial. Outra coisa. A internet trouxe muitos benefícios. Mas tem muita igreja e muito irmão que a fé dele é uma coxa de retalhos. Ele assiste 10 pregadores ao mesmo tempo. E às vezes os 10 pensam um diferente do outro, mas ele gosta dos 10. Então a base doutrinária, a fé dele está formada nessa loucura de pregador coach, de teólogo A com B com C. Olha só, cuidado com as fontes externas. Você se alimenta bíblica, doutrinária e teologicamente do que a igreja local te fornece, a Igreja Aliança do Calvário, cujos pastores Paulo, Cunha e Danilo e presbíteros, Tiago, Tales e Jonas, são os responsáveis por ministrar a palavra a você. Veja só, que não é Juiz não, que é 1 Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Senhor, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo. Olha o que Paulo está recomendando a Timóteo. Verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Timóteo, quando estava em viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. O intuito da presente demonstração visa o amor que procede de coração e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Ele admoestou para que não se ensinasse outra doutrina. Paulo está dizendo assim, Timóteo, tenha cuidado que outros pastores, pregadores, teólogos não influenciem sua igreja, não pervertam o que você ensinou. O que eu estou querendo dizer isso aqui? Cuidado com as fontes que vocês bebem. Cuidado, meu irmão. Tenha lealdade ministerial. Você congrega aqui. Está sujeito às autoridades dessa igreja, da disciplina dessa igreja, das doutrinas dessa igreja. As fontes que você pode consumir, a parte daqui, é aquelas que a igreja local te recomenda. Esse pregador que você ouve, esse livro que você lê, esse seminário que você está fazendo, esse pessoal que você ouve, nós concordamos? A igreja que concorda? Tem harmonia? Faz eco com o que nós ensinamos? É corroborado pelo seu pastor, pela sua igreja? Senão, você não deve ouvir. Vai te trazer confusão, vai causar mais mal do que bem, não vai edificar você, vai dividir você. Deus não quer isso. Então cuidado, todo dia vê um pregador diferente, um livro diferente,
um áudio diferente, um teólogo diferente. Não, meu irmão. E Paulo vai dizer isso para ele. Eu te mandei lá a fim de que não ensinem outra doutrina. Você quer aprender? Nós temos aqui uma reunião de oração quarta. Nós temos uma exposição do panorama da Bíblia no sábado. Nós temos uma escola dominical que ensina as disciplinas centrais da nossa fé, teologia. Nós temos o culto domingo com exposições bíblicas, séries bíblicas. Você está muito bem servido. Ah, mas o que o senhor me indica? O que eu posso ver a parte disso? Nós te indicamos. Nós vamos te indicar. Pastores que nós confiamos, teólogos que nós confiamos, material que nós confiamos, que compactuam da nossa mesma fé, que vão te fazer bem. Mas a parte disso, não consome essas coisas não. Vai te fazer mal. Que mais? Uma comunidade ativa. Atos 2, 42, 45. Isso aqui é o perfil do modelo da igreja perfeita. Claro que não é perfeito, estou usando um termo aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão em casa, de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam ser salvos. Isso aqui vai ser o resumo do que eu falei até agora. Tudo que eu falei está compilado nesse texto. Qual que é o meu objetivo hoje? Fazer você assumir um compromisso com a sua fé. Não é batizado ainda? Batiza. Não é membro ainda? Se torna um membro. Ah, eu não sei o que precisa fazer. Procura saber o que precisa fazer. Não achou seu espaço no corpo? Acha qual é a sua posição no corpo. Não achou qual é o seu chamado? Acha seu chamado. É para você sair do anonimato, do fundão. É para você sair da sonolência. É para você entrar na guerra. Nós estamos diante de uma batalha. Bomba para todo lado. É para tu pegar teu fuzil, teu coturno e ir para a guerra. É para você ser crente de verdade, irmão. É para você ter aquele sangue fervilhando na veia. É para naquele último dia, a sua mulher, quando você morrer, dizer: esse aí combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé. E o mesmo você falar da sua mulher se ela for primeiro. E o texto fala do quê? Que é o que nós temos que copiar. Falam características da igreja de Atos. Era uma igreja, uma comunidade ativa. Olha o que ela tinha. Esse texto dividia as atividades da igreja em dois. O compromisso deles com Deus e o compromisso com a igreja, ou com os irmãos. É dessa forma que nós temos que nos envolver com essa igreja. A primeira parte, o compromisso com Deus. Olha lá. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Veja só, primeira parte. Com o que a igreja estava envolvida e com o que ela tem que estar envolvida? Primeiro, o seu compromisso com Deus. Olha lá, doutrina. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é? Perseveravam, insistiam, militavam, trabalhavam, laboravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? As escrituras, teologia, a palavra de Deus, os mandamentos, os ensinamentos de Cristo. A igreja de Atos estava envolvida com doutrina, estava imergida na palavra de Deus, era gente estudiosa das escrituras, gente que tinha a palavra de Deus na ponta da língua. Irmãos, primeiro o seu compromisso com Deus. A igreja bíblica tem que estar compromissada com as escrituras, a sua dedicação com o estudo, a sua dedicação com a leitura, a sua dedicação com a meditação, a sua dedicação com a memorização. Nós estamos sofrendo sucessivas derrotas para o reino do diabo, porque somos ignorantes da Bíblia.
Somos um povo analfabeto da Escritura. Para muitos a Bíblia é um livro chato, entediante, que ninguém entende nada. Mas eles não. Essa igreja poderosa do primeiro século, essa igreja cheia de mártires, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. De tal maneira que quando Paulo foi pregar em Bereia, o que os crentes bereanos fizeram? Consultaram nas escrituras para saber se isso era assim. Como é que é? Colocaram a pregação de Paulo à prova. Era Paulo. Eu quero saber se esse camarada que está pregando é certo. Submetiam a pregação de Paulo a um exame das escrituras. Isso aqui eu vou falar mais no último tópico. Segundo, partir do pão, compromisso com o culto. Olha só, partir do pão, compromisso com o culto, e no templo também, porque aqui diz: diariamente perseveravam unânimes no templo. E aqui diz, no partir do pão. Partir do pão, a ideia ali é ceia, santa ceia. E também templo, eles congregavam no pátio do templo. Qual que é a ideia aí? Compromisso com o culto. E a palavra perseveravam envolve todo o resto. Não perseveravam só na doutrina, mas também no partir do pão. Eram membros assíduos das suas comunidades. Eram membros assíduos das suas igrejas. Eram presentes nos cultos. Eram pessoas compromissadas com o culto público, com a assembleia solene, com o templo, com a igreja. Por isso eram tão poderosos. A ideia é perseveravam, insistiam, estavam constantemente presentes no culto. Como é que a gente vai vencer empurrando o culto com a barriga? As atividades da igreja com a barriga. Tem o aniversário da cunhada no domingo, já não vou no culto. Tem a festa da menina, da empregada de 15 anos na quarta, eu não vou na oração. Ah, o cabelo do meu calcanhar inflamou, não vou no culto. Meu Deus do céu, estou só com 3/4 de tanque de gasolina, não vou no culto. Ai, eu acordei hoje com enjoo, não vou no culto. Compromisso com o culto. Terceiro, orações. O primeiro é o compromisso particular, individual dos membros com Deus. Orações. Eles perseveravam não só na doutrina, não só no partir do pão, culto, mas também nas orações. A igreja de Atos era conhecida por suas constantes orações. Irmãos, eu estava conversando com, não me lembro quem que eu conversei ontem, e disse para esse rapaz, um dos maiores títulos que um cristão pode ter é ser chamado homem de oração, mulher de oração. Não tem coisa mais elevada do que alguém olhar para você e dizer, essa mulher é uma mulher de oração. Isso é uma coisa totalmente sui generis, coisa totalmente distinta. De cada 1000, você vai encontrar um que pode ser chamado assim. Na igreja de Atos, eram comuns membros serem chamados homens e mulheres de oração. Meu Deus, se eu olhar para um jovem e dizer, eu não sei muita qualidade dele não, mas ele é um homem de oração. Aquela menina é uma mulher de oração. Aquela senhora é uma senhora de oração. Quando você olha para ele, o que você vem na mente é, ele ora, ela ora. Nós temos tanta preguiça, mas tanta preguiça, chega a doer a hora que vai orar. Nós precisamos desenvolver isso aí, a nossa musculatura espiritual está atrofiada, está definhando, igreja. Cultivar uma vida de oração regular, diária, intensa, extensa, é assim que vence. A igreja caminha não é com os pés, é com os joelhos.
ela batalha com os joelhos, ela vence guerra com os joelhos, ela destrona poderes malignos com os joelhos, ela conquista terrenos para o reino com os joelhos. Diga-me o quanto um homem ora, e eu direi o quanto ele é grande diante de Deus. Um pecador para de orar, mas um homem de oração para de pecar. Leonard Ravenhill disse assim, você sabe o que vai nos manter de pé nesses últimos dias? A única coisa que vai manter a igreja de pé nesses tempos é o seu tributo diário a Deus. É o tributo diário, é o que ela oferece a Deus em oração diariamente. Como uma frase dessa mexe comigo? Meu tributo diário. O quanto eu devoto a Ele, no meu lugar secreto de oração. Estamos vivendo hoje a cultura da mente, da cabeça, da doutrina, da teologia, do conhecimento, do saber, que é muito bom, essencial, não haveria reforma sem isso. Entretanto, essa não é só uma parte. Temos a outra, o cultivo da piedade, da devoção, do fervor. A igreja de Atos não. Tinha um compromisso com a oração. E segundo, a comunidade ativa tem um compromisso com a igreja, com os irmãos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Veja só, segundo, a igreja ativa tem compromisso não só com Deus, mas com os irmãos. Primeiro, comunhão, que é lá, estava aqui, ó, perseverando na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão do grego é koinonia. Eles perseveravam nisso aqui. Parceria, companheirismo. Grave essa palavra aqui. Tenta cravar com fogo no seu coração esta palavra aqui. Individualismo. Ela descreve a igreja evangélica moderna. Individualista, cada um por si, Deus por todos, é o meu, é só para mim. Isso é anticristão. A igreja de Atos perseverava na parceria, no companheirismo, na união, no desenvolvimento pessoal, as relações interpessoais. Gente, não existe crente carreira solo. Não existe crente que entra domingo, que só volta domingo que vem e não sabe nada da vida de ninguém e ninguém sabe da dela. Eles insistiam, trabalhavam para ter parcerias, companheirismo, comunitarismo. Não havia individualismo. Nós estamos morrendo por causa disso. Porque veja só, é por causa da forma que Deus criou a igreja. Deus não criou indivíduos, membros. Ele criou corpo, que possui membros. Mas que estes não se sustentam sem estar unidos uns com os outros. Você não vê braços andando por aí sozinhos, nem pernas por aí. Você não vê cabeças por aí, nem olhos. Sempre quando você vê um olho, um nariz, um pé, uma boca, um rim ou um pulmão, ele está acompanhado de um corpo. Ele não subsiste sozinho. Ele não tem independência a esse ponto. Então eles, sabendo que era um corpo, perseveravam no companheirismo, na unidade, na parceria, estavam juntos, compartilhavam suas dores, seus sofrimentos, estavam unidos. Este individualismo vai matar você. Esse individualismo vai deixar você sempre incompleto, infeliz. Você precisa da comunidade, dos irmãos, da presença dele. Precisa dividir seus fardos, experiências, alegrias e tristezas com eles. Precisa fazer amigos. Segundo, compromisso com a igreja, comunhão, tudo em comum. O tudo em comum é a sequência.
Todos estavam juntos, tinha tudo em comum. Esse tudo em comum era, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Tudo em comum. Compartilhavam o que possuíam. Isso aqui não é um socialismo, como alguns pastores de esquerda querem interpretar esse texto. Não é isso. A ideia é o que ali? Que na igreja de Atos, ninguém estava preso a bens. Todos estavam abertos à generosidade. Significa que dentro da congregação tem um irmão que tem o problema de não ter um sapato e tem outro que tem condição de dar esse sapato, ele tem que fazer. Essa é a ideia. É chegar para o irmão, conhecer o irmão piedoso, aí você está vendo que o irmão não sorri, porque o irmão está com um cáries, está com problemas de canais, que o custo para o orçamento dele é muito alto. Aí você, irmão, vem cá, pode ir lá no dentista, que eu vou pagar isso aí para você. Como é que é? Fulano parou de ir no culto porque não tem sapato. Que número que fulano calça? Pode deixar. Resolve. Como é que é? Problema no rim grave. O SUS não cobre. É só uma consulta. Quanto que é? R$500 no particular. Vamos juntar. Pode ir, irmã, pode marcar a consulta. Você não vai perecer numa comunidade por causa de R$500. Essa é a ideia. É se envolver. É você visitar um irmão, o irmão visitou. Aí você está olhando ali, você está reparando, poxa, o irmão não tem geladeira, caramba. Aí você fala assim, um irmão piedoso desse, santo desse, não tem uma geladeira. Isso é uma vergonha para mim ver isso e não fazer nada. É a marca. Agora, cada um por si, Deus por todos. Não é assim que eles falam? O meu ditado é diferente. Cada um por si e Deus por ninguém. Isso aqui. Ah, eu não sei como fazer. Bate ali na porta. Pastor, tem alguém que precisa de alguma coisa? Estamos aqui, ó. Eu tenho uma doação para fazer em espécie. Eu tenho uma cama sobrando. Eu tenho uma prótese. Eu tenho... Ali, ó. Os irmãos faziam isso. Ficavam preocupados. Nós precisamos gastar tempo. Tá, mas aí, para saber, como é que você vai saber? Você tem que estar presente. Você tem que se envolver. Você tem que saber quem está morrendo, quem está vivendo, quem está passando dificuldade. Você só vai saber se você se envolver, visitar, participar, se entranhar no corpo. E menos você que está precisando. Como é que os outros vão saber se você não falar, se você não se expor, se você não se envolver? Terceiro, segundo, compromisso com a igreja. Refeições. O termo diz ali, né? Partiam o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Laços. A ideia não é só comer. Ok? Quando fala mesa, pão, carne, picanha, fraldinha, maminha, a comida está envolvida. Mas a ideia é que entre eles havia laços, proximidade, relações, alianças. Conselho para você esse ano, irmãos, faça amigos, crie vínculos na igreja, desenvolva relacionamentos. Não era gente distante, era gente que a casa estava aberta para o povo de Deus, e o povo de Deus abria a porta para eles. Eram celebrações onde o povo de Deus está reunindo, aniversário da minha filha, chama a igreja, nós vamos levantar um muro aqui, chama a igreja, nós vamos assar uma carne, chama a igreja. Eu tenho vínculos, eu tenho amigos íntimos, desenvolva. Tem pessoas na igreja que não têm amigos, não tem com quem se abrirem, não tem intimidade com pessoas, não criaram vínculos, laços, pactos. Eles tinham. Crie vínculos, faça amizades profundas com irmãos, abra coração, abra os seus corações para os irmãos e os irmãos para vocês. Não tenha relacionamentos superficiais, rasos.
crie coisas sólidas, crie laços profundos, íntimos, próximos, chore com os irmãos, ria com os irmãos, estejam presentes nas suas conquistas, nas suas dores. Essa é a ideia. Primeiro, compromisso com Deus, doutrina, culto, oração. Segundo, sem individualismo, generosidade, laços, alianças. E por fim, acho que isso aqui já é o fim, o autodiscipulado. Gente, você vai poupar muito problema para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, para o pastor. Se você dominar isso aqui, ó. O que é o autodiscipulado? Crentes que não conseguem resolver os menores dos problemas, porque não domina a fonte da solução dos problemas. Primeiro o caráter da Bíblia, depois o dever de dominá-la. Primeiro o caráter, Salmo 19, 7, 9. O que a palavra de Deus produz para aquele que domina ela? Olha o que ela traz para você, olha os benefícios. A lei do Senhor é perfeita, e primeiro um adjetivo, e depois a função. Perfeita, e nos dá força. Segundo, os seus conselhos merecem confiança, e nos dão sabedoria. Os ensinos do Senhor são certos, e alegram o coração. Seus ensinamentos são claros, e ilumina nossa mente. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Isso aqui é que a Bíblia oferece. É um manual de vida. A Bíblia é uma coisa assim, espetacular. Ela ensina como o homem vive, como ele procede, como ele soluciona problemas. E aqui a ordem, Josué 1,8. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar teu caminho e serás bem-sucedido. Irmão, é um chamado ao conhecimento, é um chamado à Bíblia. Ela é o autodiscipulado, você mesmo se discipula. Você mesmo cresce, você mesmo encontra as respostas para os problemas, os atalhos, você mesmo. Como? Sendo estudioso da Escritura. Você não vai precisar incomodar a esposa, ou os filhos, ou o pai, ou os pastores, ou a igreja, com problemas simples que você naturalmente solucionaria. Você torna um crente maduro, robusto, forte, se você dominar as Escrituras, que são fonte de proteção, de santificação, de consolo, de orientação, de sabedoria. Agora nós temos problemas por causa do nosso analfabetismo bíblico. Então quero convocar você a se debruçar neste livro. Você vai ter o melhor ano da sua vida se você dominar as Escrituras, se você se aprofundar nela. Era isso que eu ia deixar para você. Talvez o calor do momento que eu chamei a atenção, serviu de inspiração para ser uma palestra um pouco mais enérgica. Fim, Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, Jesus, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um, segundo a sua obra. Eis que venho. O primeiro texto é: o fim de todas as coisas se aproxima. O segundo é: eis que cedo vem. Meu galardão está comigo. A retribuição que Deus vai dar para cada um, segundo o que fez de bom ou de mal. Vamos nos posicionar esse ano. Vamos para a batalha. Vamos ser crente de verdade. Vamos se envolver com o reino, com a obra, com a igreja. Aí vocês vão ver os frutos, irmãos. Vocês vão colher frutos no casamento, com os filhos, irmãos. Na sua vida privada. Vamos nos envolver, por favor, porque a ameaça é grande que nos cerca. Os poderes do inferno estão fechando o cerco, as alianças estão sendo fechadas, vai vir tempos difíceis por aí. E aquele que se preparar vai sair vitorioso. Fecha os olhos, curva a sua cabeça.
Fala com Deus agora. O que Deus está levando você a orar agora? Ore. Espírito Santo, traz a nós força, fé, coragem. Para vencer as lutas que estão diante de nós. Eu vou pedir mais, irmãos, o Senhor está colocando água no meu coração, enquanto você ora, faça um compromisso com Ele. Faça um pacto, faça uma aliança. Faça um compromisso de servi-lo com dignidade este ano. Faça um compromisso de deixar de ser um crente meia boca. Faça um compromisso com sua igreja local. Faça um compromisso com a palavra de Deus. Faça um compromisso com a vida de oração. Faça um compromisso de dar testemunho da sua fé, de apoiar em alguma coisa, em alguma obra na igreja local. Faça um compromisso de ir para a batalha, para a peleja, de tomar o seu posto. Faça um compromisso com Deus.